Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Estou aqui no Renko 10 do mini índice. Hoje eu fiz apenas essas três operações aqui no mini índice, né? O índice abriu aqui com esse gap de alta, né? Mas estava vindo de uma queda, né, do dia anterior, né? Movimento de queda aqui, as maps estavam apontando para baixo, né, declinando, e no início do dia de hoje fez logo esse topo aqui e aí desceu, né? Quando chegou aqui na I3 encontrou um suporte, né, e não conseguiu romper esse suporte. Aí voltou um pouquinho, ficou trabalhando aqui em cima da I2, né? Então a gente considera isso aqui como um deslocamento, né? Todo esse enrosco aqui significa que houve um deslocamento da I3 para a I2, né? E aí, perceba que aqui a gente teve também um deslocamento de ponto, né? O melhor ponto de compra no início do dia aqui, né? Com esse gap, estava na I4, né? E depois subiu aqui para a I3. Quando a gente olha para o flow, a gente percebe essa divergência acontecendo aqui. O flow estava aqui com a power na menos 12, né? No momento que fez esse fundo aqui na I3. E quando subiu, que ficou enroscando aqui em cima da I2, a power fez um movimento contrário, né? Foi subindo, né? Chegou aqui na menos 4, depois desceu um pouquinho e deitou aqui na menos 8, né? Então, quando formou essa barra de alta aqui, essa barra 30, né? A bússola já estava amarela aqui. A gente tinha aqui embaixo a Force Balance acesa, a pressão compradora também acesa, guideline verde, né? E a power tocou na zero aqui, ficou verde, né? Então a gente fez a nossa entrada aqui, pegando esse movimento aqui, que pagou aí as nossas duas frações, né? Isso aqui foi uma descida de onda no B-Filter, né? Essa foi a primeira operação do dia. Aí o preço chegou aqui, desceu um pouco. Quando subiu, não conseguiu romper a S1, né? Da mesma forma que aqui no início do dia também não tinha conseguido romper, né? Nem tocou na S1, né? E aí desceu um pouquinho, fez aqui um deslocamento, né? Fez esse outro topo aqui já nessa região abaixo da S1, né? Exatamente a mesma região que fez esse primeiro topinho aqui, né? Então, mostrou pra gente inclusive aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Que a gente estuda na análise gráfica. Mas enfim, voltando aqui para as nossas maps, a gente tinha aqui um deslocamento, né? E quando chegou nesse outro topo aqui, a gente tinha a confirmação desse deslocamento. E perceba que a gente tinha aqui no flow a power confirmando esse movimento, né? Descendo aqui o tempo todo e a Softline apontando para baixo também o tempo todo, né? Teve aqui uma briga, né? Esse cilindrozinho amarelo aqui, mas logo em seguida até fez um cilindro rosa, né? E quando formou essa barrinha de baixo aqui, essa barra 52, a gente tinha aqui também a pressão vendedora que já estava vindo acesa, a Force Balance que também já estava vindo acesa, e aí acendeu aqui no flow a Stress Line, né? Então a gente tinha aqui uma subida de onda, né? Então apregoei a minha ordem aqui e peguei as minhas duas frações. E aí o preço andou bastante, né? Chegou até aqui próximo a I4 e aí subiu um pouquinho, quando desceu nem conseguiu romper a I3, né? Então esbarrou na mesma região que tinha esbarrado aqui no início do dia, né? Exatamente em cima da I3, né? Rompeu um pouquinho, né? Fez um box abaixo aqui, mas logo que subiu aqui, que fez esse pullbackzinho, desceu e aí não conseguiu mais romper. E a gente tinha aqui no flow essa divergência aqui, né? Apesar de a gente não considerar como divergência para a gente entrar na operação, porque o preço não veio aqui abaixo, né, tocar na nossa submap. Mas também eu não estou pegando operação de divergência contra a tendência, então de qualquer forma eu não iria pegar essa operação. Mas aí eu usei para contexto, né? Houve a divergência, o flow está com a power subindo, né, um degrau acima, e aí quando chegou aqui que a bússola ficou amarela, ficou flat, e aí fez essa barra aqui para cima com a power tocando na zero, né? A power ficou verde aqui. E aí a gente tinha a Force Balance aqui no B-Filter acesa. A gente tinha a guideline verde aqui, já tinha formado um cilindro aqui, né? Apontando para o início de um ciclo de alta. E a gente tinha ainda a pressão compradora também lá embaixo no B-Filter, né? Então a gente apregoou a nossa ordem aqui, pegamos aqui as nossas
duas frações, beleza? Essa foi uma descida de onda, então duas descidas de onda e uma subida de onda foram as nossas 3 operações de hoje, né? E aí eu já parei por aqui, então fechei aqui com 540 pontos total, nenhum stop, 540 pontos de lucro no mini índice. Vamos ver então como é que foi o mini dólar. Bom, no mini dólar eu operei no Renko 5, né? Peguei apenas essas duas operações. O mercado abriu aqui dando continuidade a essa lateralização que vinha do dia anterior, né? Continuando aqui em cima do preço justo. E aí subiu um pouquinho, né? Foi aqui acima da S1 e depois desceu, ficou enroscando aqui, mostrando pra gente aqui que não tinha força mais para subir, né? Para romper a S1. E aí quando chegou aqui, depois desse enrosco, fez uma outra tentativa aqui e não conseguiu romper. Então isso aqui pra gente estava confirmando, né? Que não tinha força para romper essa região de resistência aqui, né? Se você observar, ela já vinha do dia anterior também aqui, né? E aí quando chegou aqui nessa barra 25, configurou para a gente aqui uma descida de onda, né? Apesar de as barrinhas do B-Filter não ter muito volume, né? Não ter muito saldo aqui, né? Mas a gente considerou isso aqui como uma descida de onda devido a esse contexto, né? E aí quando acendeu a False Balance, a Power tocou na zero, a Softline formou um cilindro rosa aqui, né? Apontando para o início de um ciclo vendedor, né? E aí também a gente tinha a pressão vendedora aqui embaixo acesa. Então eu resolvi acreditar nessa descida de onda aqui, considerando esse contexto aqui, né, de que o preço estava trabalhando aqui próximo da S1 e depois descia, né? No dia anterior da mesma forma, né? Trabalhou aqui próximo da S1 e depois descia. Então peguei essa operação aqui e aí pagou as nossas duas frações, tá? Quando chegou aqui, formou uma divergência no flow. Perceba que a Power estava aqui na menos 12, né? E quando chegou aqui, estava na menos 8, né? Então, quem pegou essa operação aqui, botou o alvo no bolso aí, né? Movimentou ali e pagou tranquilamente aí uma fração. Porém, eu não peguei porque eu só estou pegando divergência no flow a favor da tendência ou então quando está com um contexto que dá para eu pegar duas frações. Então eu decidi pegar somente operações que pagam duas frações. Beleza, e aí o mercado subiu, fez esse movimento aqui em cima do preço justo, aí subiu mais um pouquinho, parecia até que ia ter um movimento bom para cima, mas eu não senti confiança para pegar nenhuma operação aqui exatamente por causa dessa região aqui, né, de resistência. Eu esperei exatamente uma reversão próximo dessa região aqui para poder sair aqui embaixo, né? Por causa dessa lateralização e desse range que estava trabalhando desde o dia anterior, né? E quando chegou aqui, fez esse topo e mostrou para a gente aqui uma dificuldade de chegar na região anterior, né? Que seria aqui, nesse topo anterior aqui, né? Se tração submap aqui, a gente percebe que o preço veio aqui e depois não conseguiu mais subir. Não conseguiu chegar aqui. Considerando que era uma região aqui também de resistência, né? E que a gente tinha aqui esse deslocamento, né? Esse mini deslocamento aqui de map. Então eu acreditei nessa operação aqui. Quando fechou essa barra 58, a Powerline estava aqui deitada na 4. Quando tinha feito esse topo aqui, a Powerline estava na 12, né? Então a gente tinha aqui uma divergência que não configurou completamente ali, né? Porque o preço não foi lá na nossa submap, naquela região ali do topo anterior, né? Mas considerando esse contexto aqui, a Softline também apontando para baixo, a False Balance acesa, a Guideline acesa, tinha formado um cilindro aqui confirmando a intenção de uma mudança para um ciclo vendedor, e a gente ainda tinha a pressão vendedora aqui acesa, né? Então eu apregoei a minha ordem aqui no fechamento dessa barra 58, mas aí o preço simplesmente desceu, não pegou a minha ordem, e aí quando começou a fazer esse pavio eu falei, vou deixar minha ordem aqui. Aí eu apregoei ela de volta aqui e esperei esse pavio ir lá e pegar minha entrada na operação, né? Então eu entrei exatamente aqui, no mesmo lugar que eu iria entrar anteriormente, né? Só que eu entrei com esse pavio aqui, né? Esse pavio que pegou a minha ordem. Quando chegou aqui, configurou uma subida de onda agora, né? Exatamente nessa barra 63. Eu não peguei porque já tinha batido a meta, então eu já quis parar por aqui. Quem pegou essa operação e protegeu no break-even, né?
saiu aqui no 0 a 0 porque esse box aqui subiu, né? Esse paviozinho aqui subiu e pegou o break-even, né? Quem entrou nessa operação e não protegeu no break-even, né? Pegou o alvo aí, né? Teve um movimento bem significativo aí, né? Movimentou bastante, beleza? Então quem operou com o ISDA GPS hoje, nessa terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, teve essas oportunidades aqui no mini dólar, mais precisamente no Renko 5, e também as que eu mostrei no Renko 10 aí do mini índice. Então esse foi o pós-pregão ISDA GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o ISDA GPS não tem estresse, tem resultado.